Olá, meu nome é Luana Passos, eu sou professora de Sociologia e na aula de hoje nós vamos falar sobre cultura e sociedade de consumo. O que é o consumo? Você já parou para pensar sobre isso? O que seria consumo? Consumo é qualquer uso de um bem ou de um serviço. Então, desde que o mundo é mundo, como diria, a gente consome as coisas. Mas a nossa sociedade atual é chamada por muitos pensadores por sociedade de consumo. Por que será que a gente dá esse nome para a nossa sociedade? É isso que a gente vai tentar explicar ao longo dessa aula para vocês. E para entender melhor sobre isso, a gente precisa dizer uma coisa, que o consumo ele é algo cultural. Qual é a importância da cultura para a gente entender o consumo? Vamos pensar que o consumo ele é algo relacionado às nossas formas de agir e que são influenciadas pela cultura. Então, dá uma olhadinha aqui no slide. Por exemplo, o ato de comer para a reprodução física e também social. Quando a gente come uma fruta, come alguma coisa, será que é só uma questão biológica? Pensa comigo, a gente tem a necessidade de comer, todo mundo tem a necessidade de comer. Mas você já reparou que nas sociedades, no mundo afora, cada um come uma coisa diferente? Tem uma comida diferente, acredita que pode comer um tipo de alimento e outro. Por quê? O ato de comer, ele é biológico, mas o que nós vamos comer, como que nós vamos comer, ele é cultural. Então, o consumo ele é algo cultural. Por que ele é algo cultural? Porque ele envolve significados. Para que algo seja considerado, por exemplo, comestível, eu preciso passar por esse crivo da cultura. Eu preciso falar assim, olha, isso é comestível. E não são só critérios biológicos que a gente usa para falar que uma coisa é comestível, ok? Então, por que esses significados são culturais? Porque eles são compartilhados, eles são necessariamente partilhados. Então, as preferências individuais, que a gente acha que é uma preferência só nossa, elas são construídas no interior da nossa cultura. A gente nasce e a gente não sabe. Por exemplo, usando ainda o exemplo da comida, a gente não sabe o que tem que comer, deixar de comer, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, ok? Todas as formas de consumo são determinadas por características culturais. Através dessas formas de consumo, a gente vai partilhar, vai reproduzir a cultura da nossa sociedade. Por exemplo, quando a gente se veste de uma determinada forma. Então, a gente está expressando uma identidade cultural, uma identidade que ela é construída de forma coletiva e aí a gente expressa isso de uma maneira, usando um objeto, uma roupa, colocando o cabelo de uma determinada forma. Como que as ciências sociais, ao longo do tempo, elas vão analisar o consumo? A gente tem diferentes perspectivas. Aquela que está mais focada na produção, numa crítica, inclusive, do consumo, numa crítica ao excesso de consumo e outra perspectiva mais voltada para entendimento das características culturais desse consumo. Como que a gente vai saber qual perspectiva nós vamos utilizar? Depende dos nossos objetivos com os estudos que a gente estiver fazendo. Então, aqui na nossa aula de hoje, a gente vai mostrar para vocês diferentes perspectivas, diferentes maneiras de ver o consumo, para vocês verem que esse é um fenômeno bastante complexo e muito importante para a nossa sociedade, ok? Então, há diferentes autores que vinculam esse estudo do consumidor mais recentemente à pós-modernidade. Para esses autores, a cultura do consumidor é a própria cultura pós-moderna. Então, quais são as características dessa pós-modernidade que esses autores estão preocupados? O avanço do capitalismo, a mudança no papel das instituições, então a gente começa a perder um pouco a característica que tinha nas religiões, os governos, a força que o governo, a nacionalidade tinha e começa a ter o consumo como algo mais central na nossa sociedade. É por isso que a gente fala que a nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Antes, a gente tinha valores muito mais enraizados na nacionalidade, na religião e
atualmente, nessa pós-modernidade para alguns autores, a gente vai perdendo um pouco essas referências e vai tornando o consumo o elemento mais central das nossas relações, ok? Então, 3 grupos de teorias sobre a cultura do consumidor são identificados por esse autor: a produção do consumo, os modos de consumo e o consumo de sonhos, imagens e prazeres. Então, são 3 maneiras diferentes, é claro que existem outras, mas essas são as mais recorrentes de como a gente vai ver o consumo. Então, vamos vendo cada uma dessas perspectivas junto comigo, ok? Então, vamos falar da produção do consumo. Olha aqui no slide comigo. A produção do consumo, essa perspectiva, ela tem uma visão mais economicista do consumo. Então, nós temos 2 principais maneiras de ver essa visão. O controle do consumidor, que são estudos mais críticos, principalmente marxistas e neomarxistas, a indústria cultural para a escola de Frankfurt, por exemplo, e também que vê o consumo de uma outra forma, que seria a autonomia de escolha, que é muito voltada para os estudos dos economistas clássicos e liberais. Então, nessa perspectiva, a gente vai entender o consumo como algo relacionado à produção, ok? Aos modos de produção, seja por uma perspectiva mais crítica, seja por uma perspectiva de autonomia de escolha ou liberdade individual, ok? Que contrapontos nós poderíamos fazer com relação a essa teoria? Essa ideia de manipulação, da produção em cima do consumo, muitas vezes não leva em conta respostas mais complexas das audiências, as diferentes maneiras que as pessoas vão enxergar isso. Então, será que todo mundo vai ser manipulado pela produção da mesma forma? Será que todo mundo vai ser influenciado pela indústria cultural da mesma forma? Então, as teorias que vão começar a fazer algum contraponto com essa ideia vão começar a questionar isso, né? Essa persuasão, esse controle, eles são muito mais difíceis de definir na esfera do consumo do que na produção. Quando a gente analisa a produção, a relação de trabalho, a forma como os bens são produzidos, fica mais fácil a gente conseguir entender essa manipulação. Quando a gente vai para o lado do consumo, para muitos autores, isso é muito mais complexo da gente entender. Então, esse é um contraponto. E por conta, justamente, desses contrapontos, nós temos outras perspectivas que vão surgindo, como, por exemplo, modos de consumo. Nessa perspectiva de interpretação do consumo, as mercadorias, os bens, são usados ou para demarcar posições sociais ou como uma atividade social mediadora. Então, 2 autores, a Mary Douglas e o Baron Eastwood, um economista e uma antropóloga, eles vão começar a pensar nos bens como pontes de relações sociais no livro O Mundo dos Bens, nós vamos citar no final da aula. Já de uma perspectiva mais crítica, nós temos o Pierre Bourdieu, que vai falar dos bens para manter relações sociais de dominação, ou seja, para manter um certo status. Então, a gente sai de uma perspectiva voltada para a produção, para a manipulação, para outra voltada para os bens como pontes entre as pessoas ou então como uma maneira de eu me diferenciar, de eu ter um status, ok? Que contrapontos nós podemos fazer para essa teoria? Essas contribuições são super relevantes para a gente entender os significados, os mecanismos relacionados às sociedades de consumo. Mas elas não criam ali uma teoria sobre a sociedade de consumo de consumidores, né? Usar bens para estabelecer relações sociais é um processo que não é novo. Então, não é uma coisa nova. Ele é um processo usado por todas as sociedades. Então, algumas teorias, alguns teóricos, alguns pensadores vão fazer esse contraponto. Olha, não há uma teoria, vamos dizer assim, sobre o consumo, ou sobre a sociedade de consumo em si, ao falar disso, ok? Então, a gente tem teorias, perspectivas, ferramentas que nos auxiliam a compreender esse fenômeno e também outras teorias que vão surgindo para fazer um contraponto ou para entender melhor
esse assunto, ok? Então, uma outra teoria que a gente vai poder citar aqui para vocês são aquelas relacionadas justamente aos autores que defendem a pós-modernidade como um período, né? Alguns autores dizem que tem pós-modernidade, outros que não. A gente não tem um consenso nesse sentido, mas aqueles estudos voltados para essa ideia de pós-modernidade vão relacionar o consumo aos sonhos, às imagens e aos prazeres. Existem diversos autores, nós vamos citar aqui dois, o Bauman e o Campbell. O Bauman, ele vai tratar da natureza da sociedade de consumo e do seu impacto desagregador na vida das pessoas. Ele vai falar sobre a modernidade líquida, quem tiver estudado o Bauman vai lembrar desse livro. O Campbell vai falar um pouquinho sobre o consumismo moderno como lugar da emoção e do desejo e da ideologia individualista. Então, o Bauman vai fazer uma análise sobre o consumo mais negativa, com um tom mais moralizante, ele vai falar um pouquinho de como essas relações na modernidade líquida, elas são efêmeras, elas são superficiais, como que essa relação de consumo, ela vai trazer aspectos bem líquidos e superficiais, diferentes de períodos anteriores, no qual as relações eram mais sólidas, ok? O Campbell, ele vai falar um pouquinho sobre as teorias da sociedade e da cultura de consumo. Ele é um dos poucos, segundo uma autora brasileira chamada Lívia Barbosa, referência nos estudos de consumo no Brasil, ele é um dos poucos que tem uma teoria sobre a sociedade de consumo. Então, uma obra muito importante desse autor é a Ética Romântica e o Espírito do Consumismo Moderno. Então, ele vai falar nesse livro um pouquinho sobre essa cultura de consumo, sobre os sonhos, os prazeres, ok? Então, ao invés, essas teorias, então, pós-modernas, tem outros contrapontos também. Então, sempre que a gente coloca uma teoria aqui, que a gente coloca um contraponto, é para mostrar para vocês que, para entendermos um fenômeno e até para criticar alguma teoria, a gente precisa compreender o que esses autores estão dizendo, né? Então, falando um pouco dessa questão da pós-modernidade, esses autores pós-modernos, eles vão falar um pouquinho de uma crise de identidade, né? Como se o consumo fosse uma crise de identidade. Mas alguns autores mais recentes também vão falar que, na verdade, essa atividade de consumo, ela serve muito mais para resolver essa crise de identidade do que para aumentar. Então, cada um vai ter uma perspectiva diferente na hora de encarar esse fenômeno, né? Refletir o consumo a partir dessas teorias é perceber como que nas sociedades contemporâneas as relações sociais elas se constroem nessa relação entre o sujeito e a estrutura, e entre o sujeito e os objetos. Então, nossas relações elas estão cada vez mais marcadas por essa nossa interação com os bens de consumo. Okay? Outro autor muito citado nos estudos de consumo, para falar um pouco sobre essa questão, é o Canclini. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a noção de consumo para Canclini. Olha aqui com a gente. Consumo para o Canclini é o conjunto de processos socioculturais nos quais se realizam a apropriação e os usos dos produtos. Então, quando a gente entende isso, a gente não consegue resumir o consumo a um mero gosto, a um mero capricho. Ah, eu quero isso porque eu achei bonito. Não é apenas isso. A gente tem uma série de processos socioculturais que estão envolvidos nessa apropriação e nesse uso dos produtos. Processos relacionados com a identidade, processos relacionados com questões morais, enfim. Quando a gente compra alguma coisa, não é só porque a gente gostou. A gente tem outras estruturas sociais, outras questões emocionais, sentimento de pertencimento, você quer fazer parte de algum grupo. Então, tem uma série de situações que vão fazer com que você compre algum produto. Então, cada uma dessas teorias, com as suas limitações, com os seus contrapontos, vão mostrar para a gente como esse fenômeno é complexo. E como que é importante entender esse fenômeno na sociedade atual, em que o ter acaba tendo uma importância maior do que o ser, né? Então, apesar dos estudos sobre o consumo mudarem o foco dessas análises sociológicas e antropológicas da produção para os objetos e da relação dos sujeitos com os objetos, a gente também não pode deixar de falar da produção e do trabalho das empresas.
tá bom? Então, a gente tem uma mudança no entendimento dessas relações, a gente para de focar só na produção e passa a pensar um pouco mais no consumo, mas a gente não pode ignorar que ambas são importantes para entender a sociedade, ok? Nós podemos observar também que a cultura está cada vez mais relacionada às práticas do consumo e aos nossos bens. Então, assim, para além de uma revolução industrial, a gente está vivenciando também uma revolução do consumo. Então, a gente, além das questões relacionadas à produção, que estão muito voltadas para essas análises que a gente faz da revolução industrial, a gente também tem uma revolução na maneira como os bens, os produtos, os serviços são consumidos. Okay? Vamos citar outros autores brasileiros que também estudam o fenômeno do consumo, que é o Everardo Rocha e a Carla Barros. Então, eles vão falar o seguinte, ó, uma vez que se pode pagar o preço de entrada para adquirir bens e usufruir serviços, as escolhas se tornam completamente dependentes da ordem cultural, de sistemas simbólicos e de necessidades classificatórias. O consumo apenas se reduz a um fato econômico, algo capaz de igualar a todos pela via da posse do dinheiro até a fronteira do preço de entrada, pois a partir daí são diferenças de uma ordem mais complexa que passam a governar. Então, muitas vezes, a gente foca o nosso estudo sobre o consumo com questões meramente econômicas. Ah, eu posso comprar, não posso comprar, então as pessoas têm acesso ou não têm aos bens. Isso são questões super importantes, relevantes, que vão mostrar para a gente as desigualdades, causas de problemas sociais, enfim, a gente precisa sim prestar atenção nisso. Mas a partir do momento que as pessoas têm a condição de adquirir aquele bem, o que vai reger aquela compra? O que vai influenciar aquela compra? Então, são coisas muito mais complexas do que questões econômicas. E é isso que a gente está falando um pouco nessa aula, que a gente sim precisa pensar na produção, sim precisa pensar nas relações relacionadas às desigualdades econômicas, quando a gente fala de consumo, mas esse fenômeno não para aí. Não é só isso que a gente tem que olhar, a gente precisa olhar outros aspectos para que a gente possa entender o quão complexo ele é. Então, voltando, retomando, o consumo é algo complexo com muitas interpretações. É necessário entender esse fenômeno para entender a sociedade atual, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns autores, de forma muito breve, muito rápida, para que vocês tenham esse gostinho de querer mais, de querer entender melhor sobre esse fenômeno, ok? E como que esse assunto vai aparecer nos vestibulares? Será que o consumo aparece? Então, uma coisa que eu preciso dizer, tradicionalmente no Enem, tudo, a gente foca muito as questões nos aspectos negativos do consumo. Então, tem muitas questões falando de consumismo, falando da questão ambiental, do descarte dos produtos que são adquiridos, de uma perspectiva mais crítica, como da indústria cultural, da padronização. Então, a tendência histórica do Enem é de uma perspectiva mais crítica com relação ao fenômeno do consumo. Com o avanço desses estudos sobre o consumo, a gente também percebe que isso vai tendo outras nuances, né, outras características. Por exemplo, no último Enem, a gente falou um pouquinho sobre o processo de democratização do acesso ao cinema. A gente estava falando de consumo, a gente estava falando de consumir um bem cultural, que vai para além dessas questões mais críticas. Olha que interessante. Então, quando a gente analisa um fenômeno com as ciências sociais, pode contribuir para que você possa responder não só as questões de vestibulares, mas também fazer a sua redação e ter uma postura também mais crítica e entendedora dos problemas sociais, das questões sociais, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre como aparece nos vestibulares? Eu selecionei para vocês aqui uma questão de vestibular que fala sobre o consumo. Tem uma charge da Mafalda e aí o enunciado da questão fala assim: analise a tira que segue. Aí a colega de Mafalda diz: mas você está contente mesmo por seu pai comprar um carro destes? Né? Está menosprezando o carro do pai da Mafalda. Aí a Mafalda: claro, Miguelito, é um dos poucos carros em que o mais importante continua sendo a pessoa.
Então, ela faz uma crítica, então, essa questão da posse, né? Eu ainda não li as alternativas, mas uma dica, se a Mafalda apareceu, ela está fazendo uma crítica, então já começa a olhar por esse aspecto. Começa a interpretar os aspectos da questão. O que ela quer nos dizer? Você já estudou sobre o consumo, você percebe que esse fenômeno é bastante complexo. Ela está falando, então, de adquirir bens para mostrar uma posição social. Percebem? Ela fala assim, olha, é um dos poucos carros em que o mais importante é a pessoa, ou seja, o carro não é tão chique. As pessoas não vão prestar atenção no carro, porque ele não é tão relevante assim, ele não marca uma posição social tão alta. Então, ela está fazendo essa crítica do uso dos bens para status, para ter uma posição social mais elevada. Então, a gente fez um entendimento aqui, fez uma interpretação. Vamos ver as alternativas? Então, vamos lá. Analisando-se os quadrinhos e partindo das leituras sociológicas e filosóficas, olha que legal, ele falou para você pensar nisso que eu estou falando para vocês aqui na aula, pode-se afirmar que, letra A, na sociedade baseada no consumismo, a identidade social é construída de forma independente da posse ou do consumo de bens materiais? O que vocês acham? Ela está falando justamente de você associar o carro a uma posição social. Então, não está independente da posse. Essa identidade está vinculada a essa posse dos bens. Então, a questão A não está correta. Vamos para a B. O carro é o maior símbolo de consumo na sociedade moderna e conduz o ser humano para a felicidade. Me parece bem próximo do que ela está falando, não é? Mas vamos ver as próximas alternativas? Letra C. O carro, no processo dialógico dos personagens, ou seja, no diálogo que as personagens fazem, é um mero pretexto para demonstrar o valor da amizade. Então, ela está fazendo um pouco mais, ela está falando de uma outra coisa, ela não está falando ali do valor da amizade, ok? Vamos para a letra D. O consumo e o status são formas básicas de competição social em uma sociedade na qual o ter se torna mais importante que o ser. Gente, a letra D atende muito mais ao enunciado do que a letra B. Vamos voltar na B e vamos ver por que não? Porque ela está falando que o carro é o maior símbolo de consumo na sociedade moderna e conduz o ser humano para a felicidade. Só que ela está dizendo que ela está feliz sem o carro, que ela está mais feliz em ser quem ela é, né? A pessoa do pai dela e não do carro. Então, a nossa resposta correta, analisando a charge e analisando as alternativas, é a letra D. E aí, já tinham parado para pensar sobre isso, sobre o consumo em todas essas perspectivas? Espero que vocês tenham ficado instigados a pesquisarem mais sobre esse assunto e que possam compreender melhor essa questão. Vou mostrar para vocês aqui um monte de referências que eu utilizei, são diversos livros, diversos autores. Se você se interessar, dá um pause aí no seu vídeo, anota aqui as referências, procure ler alguns desses livros que você vai se surpreender como esse fenômeno é complexo e muito importante para a gente, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre sociedade de consumo. Até a próxima aula de Sociologia. Tchau, tchau!